Boa tarde, como você está hoje? Então, hoje é dia 3 de janeiro de 2020 e nós estamos aqui novamente no nosso espaço de aprendizagem, no Ateliê do Aprender. E Ateliê do Aprender já diz tudo, né, gente? Estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre a vida, como lidarmos com as circunstâncias do dia a dia, sejam em momentos de nos relacionamentos, de nos relacionarmos lá no nosso trabalho ou no meio da nossa família, nas nossas convivências. São oficinas e convivências que nós estaremos desenvolvendo aqui. A gente esteve aqui falando ontem, né, um textinho sobre o Evangelho de João no capítulo 1, que o verbo se fez carne, não foi? No princípio era o verbo. E o verbo quem é? Jesus, o verbo vivo. E há uma intenção do nosso coração de estar trazendo para você estudos, ainda que pequenos, de um tempo curto aqui no nosso canal, no nosso videozinho aqui, no nosso canal do Ateliê, até que chegue lá o tempo das oficinas, que elas acontecerão ao vivo e a cores, né, no nosso espaço a partir de março. As inscrições a partir de fevereiro. Mas em janeiro, assim que der, a gente vai estar junto aqui, para não deixar você em branco nas férias. E vamos ver também as rodas de leitura com as crianças. Mas hoje eu queria deixar para você, não sei se está dando para você ver bem daí, eu queria deixar para você ainda no Evangelho de João, continuando aquele estudo que a gente começou falando de Jesus, no versículo 14, no capítulo 1, que diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Ele nasceu como homem, né? A história, recentemente nós vimos aí o Natal, comemorado em toda a cristandade, todo mundo comemorando o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. Ainda que a gente saiba que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é sempre bom a gente estar lembrando. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu em Belém, né, da Judéia. E depois, quando ele passou toda a sua infância, já na sua fase adulta, antes de começar os seus 3 anos de ministério, Jesus passou por um momento do batismo no Rio Jordão. Não é verdade? Então, João Batista foi aquele que anunciou a vinda de Jesus, preparando o caminho, batizando, preparando, anunciando que viria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, quando se havia pecado, oferecia-se sacrifício, né? Imolava-se um cordeiro, um novilho, era sem mácula, sem ruga, era perfeito, era algo sem problemas, sem doenças. Não se podia oferecer um cordeirinho doente, ele tinha que ser perfeito. E Jesus, ele veio, ele andou entre nós, passou pelo processo de tentação, mas foi levado ao deserto para ser tentado, mas ele venceu as tentações. Jesus provou na carne, enquanto homem aqui na terra, o que é caminhar nessa terra. Por isso ele nos entende tão bem. As nossas áreas, as nossas emoções, as nossas fraquezas humanas, até quando pecamos, porque ele não tendo tido pecado, ele experimentou a tentação. Então Jesus veio realmente para nos ensinar na prática como vivermos neste mundo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, a luz veio entre nós e o mundo não o conheceu. Muitos não perceberam, até hoje muitos não percebem. Então fica com essa palavra hoje para você. Poxa vida, falar de deserto no início do ano, Débora, aqui no ateliê, que Jesus foi tentado? Sim, amado, amada. O deserto da vida, eles acontecem, mas não é para sempre. Há um tempo. Às vezes a gente está passando por um momento, eu não sei qual momento da vida você está. A virada do ano não quer dizer que não tem mais problema, não quer dizer que não tem mais deserto, não. Os problemas continuarão acontecendo. Os desertos virão. Basta você ouvir a notícia, o nosso contexto sociopolítico, cultural, você vê o que está acontecendo no mundo.
as guerras, os problemas que estão rompendo por aí, que estão. Basta você ligar o noticiário e você está vendo. Mas a virada do ano, a mudança ocorrerá à medida que você se colocar diante do Senhor, assim como Jesus se colocou e se dispuser a se preparar para aquele momento de tentação, para aquela vitória que o Senhor quer te dar. Sabe, antes mesmo de ser tentado, o Senhor se preparou, Jesus, e ele jejuou por 40 dias e 40 noites. O que isso representa? Que é necessário que nós tenhamos toda uma preparação espiritual, de oração, de comunhão com Deus, para que possamos ser vencedores em meio ao deserto da vida, ok? Então, fica com essa palavra e a gente vai estar continuando, se não amanhã, ainda essa semana ou na próxima semana, conhecendo um pouquinho mais sobre Jesus. Vamos aprender com ele na palavra? Então, semana de vitória. Agora é fim de semana, né? Fim de semana de vitória. Beijo no teu coração.